Para quem não me conhece, eu sou Pablin Santana. Estou aqui hoje para poder apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência como trançadeira e como mãe de criança negra, tá? Eu me tornei trançadeira a partir da minha experiência com a minha mãe, né? Então, a gente já parte aí do princípio de que essas crianças, elas têm sempre como referência a pessoa mais próxima, né? Que é a mãe e o pai. No meu caso, sempre tive a ausência do pai, então a minha maior referência sempre foi minha mãe. E aí, quando minha mãe me teve, quando ela me ganhou, ela aprendeu a trançar cabelo para que ela pudesse cuidar do meu cabelo. Então, desde criança, eu cresci com o cabelo trançado. Eu nunca passei pelo processo de química na minha infância. O meu cabelo ele sempre foi crespo, ele sempre foi esse crespo sem cacho, né? O crespo que não é o crespo que teoricamente não é o crespo padrão, né? Ele sempre foi esse cabelo dito 4C. E eu sempre tive uma boa relação com ele, eu nunca tive muita dificuldade em lidar com o meu cabelo. Na minha adolescência, eu resolvi passar pela experiência de ter um cabelo cacheado. Eu não queria, nunca desejei ter um cabelo liso, eu queria ter a experiência de um cabelo cacheado. Então, eu resolvi fazer o permanente afro, né? Aí paguei um tratamento de hidratação também, para fazer com que meu cabelo ficasse minimamente ondulado. Ele ficou, gostei do resultado final, e aí começa aquele processo, né? De manter o cabelo cacheado, de manter o cabelo bem tratado. E aí você é uma pessoa pobre, periférica, você não consegue manter tudo aquilo que o processo, todos os detalhes que o processo químico pede, né? Então, eu passei por essa experiência, meu cabelo começou a quebrar, como de todo mundo, quando todo cabelo cresce, quando passa por alguma química, um excesso de química, meu cabelo começou a quebrar, e aí eu fiz então meu processo de transição. E voltei a usar as tranças de uma forma constante para que o meu cabelo voltasse ao que ele era antes, ao cabelo crespo sem cacho. E aí nesse processo de fazer a transição, eu aprendi a trançar o meu próprio cabelo, porque aí a minha mãe também já não tinha tanto tempo para trançar ele de forma constante como eu queria. Essa experiência toda desde a minha infância fez com que eu crescesse aceitando que eu era uma pessoa negra com o cabelo crespo, sem cacho, e que eu teria que me adaptar com aquele cabelo ali e aprender a cuidar dele, né? E desde então eu tenho feito isso, e hoje, como mãe de uma criança negra, que também nasceu com o cabelo crespo 4C, sem cacho nenhum, eu venho me recriando, né, para poder criar ela também de forma que ela aceite, de forma que ela cuide e tenha o máximo de amor pelo cabelo que ela tem. A Azula, minha filha, ela, desde o início, né, desde quando ela entendeu, começou a entender ali com 1 aninho que ela tinha o cabelo crespo, a gente foi colocando isso na cabeça dela, assim. Eu e o pai dela, a gente sempre falou pra ela que ela tinha o cabelo crespo, que o cabelo dela era Black Power. Então ela ficou com essa ideia do Black Power na cabeça, e aí ela passou a amar o Black Power. Todos as pessoas que ela via, ela apontava com o cabelo Black Power, ela comentava, tanto pessoalmente como
na TV, os próprios desenhos, né? E aí ela começou a diferenciar os tipos de cabelo através dos desenhos. Então ela aprendeu que tem o cabelo Black Power sem cacho, tem o cabelo Black Power cacheado, tem o cabelo liso. Ela aprendeu que as pessoas negras vão nascer, na maioria das vezes, com o cabelo crespo e cacheado, e as pessoas brancas vão nascer com o cabelo liso, e que isso faz parte de um processo genético mesmo, de herança familiar. Hoje, com 4 anos, quase 5, ela entende tudo isso com muita tranquilidade. E ela ama o cabelo dela Black Power. O crespo ela já aceitava, então agora era como aceitar o cabelo trançado. E aí uma forma muito interessante foi através das bonecas dela, assim. Ela sempre teve, desde o primeiro aninho de vida dela, ela sempre ganhou muita boneca de pano com cabelo de lã, né? E aí tem aqui um exemplo dessas bonequinhas, que é essa bonitinha aqui, que ela colocou o nome de Azula, inclusive. Ela coloca o nome em todas as bonecas dela. E aí essa aqui é a Azula. E aí a Azula, ela tem 2 trancinhas, uma de cada lado, 2 trancinhas de lã, sabe? Essa é uma forma que a gente também encontrou para poder fazer com que ela gostasse da trança, que ela criasse uma aproximação positiva com as tranças. E aí a gente pega as bonecas, a gente faz e refaz as tranças o tempo todo. Eu fico tentando ensinar ela como que é o processo de fazer a trança. Hoje ela já sabe fazer o baião de 2, por exemplo, que é a trança de 2 mechas, né, que a gente pega e vai só torcendo, né? Então a Azula já sabe fazer esse baião de 2. E aí, além das bonecas, eu deixo ela fazer esse baião de 2 no meu cabelo. Eu sento ali naquele processo e a gente cria a historinha do salão de beleza. E aí ela vem e hidrata e cuida do meu cabelo e faz o baião de 2 ali do jeito dela. E eu vou entrando no mundo dela também para poder fazer com que ela se sinta representada, se sinta acolhida nesse processo de fazer a trança em alguém e alguém fazer a trança nela. E aí a gente vai crescendo, fazendo com que a criança tenha essa identidade cultural ali desde muito novinha, assim. Depois desse processo de fazer com que a criança comece a aceitar o cabelo que ela tem, goste do que ela vê no espelho e sinta interesse por fazer algum tipo de penteado no cabelo dela, a gente vai definir então o penteado que vai ser feito. E aí isso pode ser através de pesquisas na internet, pode ser através dos próprios filmes e desenhos que essa criança gosta. Definido esse penteado, a gente vai pensar então quais são os materiais que a gente vai utilizar. E aí existem alguns materiais básicos para mexer no cabelo de qualquer pessoa em geral, assim. Mas a gente pode usar algumas estratégias quando a gente for mexer no cabelo das crianças. O primeiro material é o pente. O pente para desembaraçar o cabelo, né? Então, eu vou ter como referência sempre para mexer no cabelo dessa criança, para desembaraçar, o pente grosso, certo? Mas esse pente grosso nem toda criança vai aceitar o pente grosso. Então a gente vai ter que desembaraçar com a mão mesmo, tá? E aí com todo o cuidado do mundo, passando bastante creme e enfia os dedos e vai devagar.
para não machucar, para não puxar, para não ficar dolorido, para a criança não chorar. E ainda assim, com todos esses cuidados, vai ter criança que vai chorar. Mas é normal, e você precisa o tempo todo conversar com ela ali. Se doer demais, para um pouquinho, descansa, bebe uma água e assim, o processo ele pode ser tão demorado que talvez você tenha que reservar um dia inteiro só para poder cuidar do cabelo dessa criança. E aí é papel seu decidir que dia que vai ser esse dentro da sua agenda. Mas é importante, é necessário que tenha esse momento de cuidado, tá? Então, primeira dica, pente grosso, tá? Se a criança não está conseguindo lidar com o pente grosso, bora desembaraçar com as mãos, beleza? A minha segunda dica aí de material é o pente fino. A gente usa o pente fino para poder fazer a repartição do cabelo, certo? O pente fino, ele não pode ser usado para desembaraçar. Cabelo de ninguém, gente. Cabelo crespo, cacheado, nenhum a gente usa pente fino, tá? A gente usa ou essa pontinha de cima ou essa pontinha de baixo, tá? Cada pessoa cria a sua técnica aí, a forma mais fácil de segurar nesse pente, de qual lado usar do pente, para poder repartir o cabelo da criança. Esse pente fino ele só vai ser usado para repartir. A Azula, minha filha, é uma criança que não gosta de pente. Ela gosta de ver o pente, ela gosta de brincar com o pente, ela entende a diferença dos pentes, ela sabe que o pente é importante, mas ela não gosta de pente no cabelo dela. E aí, o que eu faço na hora de repartir? Eu uso um lápis. Porque ela não gosta de pente, mas ela gosta de desenhar. E aí eu falo, eu vou desenhar um caminho na sua cabeça pra gente poder fazer um penteado maravilhoso. E aí, o lápis me salva nesse momento. Eu pego o lápis, eu aponto, faço uma pontinha fininha nele e faço a repartição aqui, ó, como se fosse o pente da mesma forma. As piranhas e as presilhas que a gente usa para poder fazer esse penteado, ó. Bico de pato e a piranha. Isso aqui é um bichinho. Meu bico de pato virou um bicho, é um cachorro. Essas são estratégias para poder fazer com que a criança interaja com você e se distraia na hora que você vai estar mexendo no cabelo dela. Porque a criança é agitada, a criança corre para lá e grita e brinca. E ela precisa de distração. Porque se ela tiver que ficar ali o tempo todo assim, ela nunca vai deixar você mexer no cabelo dela. Você precisa conversar, você precisa brincar. Precisa ser um momento agradável para a criança. Então, fazer com que esses objetos virem personagens é interessante. Utilizar objetos coloridos também é interessante, das cores que essa criança gosta, também é interessante. Façam isso que vai ajudar muito na hora de cuidar do cabelo delas. E outra dica, o borrifador. O borrifador é mágico porque criança, num calor danado, adora brincar com água. Então, assim, fazer com que a criança no dia a dia tenha interação com esse borrifador é muito importante. Porque quando você vai desembaraçar o cabelo ali da criança e preparar o penteado, em vários momentos a gente precisa de umedecer o cabelo, né? E aí,
Se a criança já tem proximidade com o borrifador, isso facilita muito. Então, use o borrifador no dia a dia também, para poder brincar com essa criança, certo? Que você vai ver que na hora de penteado vai ter valido muito a pena. A última dica que eu dou é da escova. Nem todo mundo tem uma escova de cabelo em casa, mas todo mundo tem uma escova de roupa, ou quase todo mundo, não sei. Mas geralmente a gente tem uma escova de roupa em casa, e a escova de roupa, ela pode ser utilizada para poder ajudar no processo do penteado que você vai fazer na sua criança, tá bom? Não precisa ir lá correr na loja para poder comprar uma escova de cabelo para mexer no cabelo dela, seu. Não tem, mas tem escova de roupa. De tranças e Black Power. Essa, gente, é uma estratégia que eu criei desde que a Azul era muito novinha. Então a Azul adora espelho e ela brinca muito com espelho. Tudo que ela faz, qualquer coisa que modifica o rosto ou o corpo dela, seja no cabelo, nos olhos, a roupa que ela veste, qualquer coisa que modifique esteticamente, ela vai pro espelho para poder ver como ficou. O espelho serve pra gente olhar se a gente gostou do cabelo ou não. Mas se a gente gostou, tá assim. Se a gente gostou mais ou menos, tá assim. Se a gente não gostou, tá assim. Uma outra dica muito importante, pensando em todos esses materiais aí que a gente vai utilizar, é de vocês deixarem tudo isso à vista. Pente, lápis, escova, espelho, piranha, bico de pato, tudo que vai ser usado no cabelo da criança precisa estar à vista. A criança precisa manter contato com os materiais. Isso é muito, muito, muito rico, muito precioso para que ela não odeie tudo aquilo, para que ela goste daqueles materiais, tá? Para que ela interaja ali da forma dela com aqueles materiais. Gente, meu shampoo é de criança. Eu comprei com a minha avó numa lojinha que vende shampoo. E aquele shampoo não arde, é só de menina. E aí vocês podem compartilhar com conhecidas, com familiares e compartilhar não só com as mães, compartilhar com os pais também, porque a gente precisa criar o hábito de fazer com que os pais também cuidem dos cabelos das crianças, tá? Para que isso não fique como uma obrigatoriedade só das mães, certo?